O mito é algo vivo, como uma fogueira que aquece com sentido a alma resfriada por um mundo esvaziado de significado. Diante disso eu te pergunto, como está seu mundo hoje? Se você sente um vazio existencial e sua vida parece sem propósito, o que de fato é um sentimento cada vez mais comum no mundo atual, te digo que este vídeo pode te ajudar. Sem mais delongas, vamos começar. Não foi por acaso que Freud, Jung, Paul Diel, entre outros psicólogos, se debruçaram na mitologia para extrair insights e obter inspirações para suas teorias. Aliás, os grandes sábios da humanidade têm dito que os mitos abarcam conhecimentos psicológicos valiosíssimos, e eu diria indispensáveis para os verdadeiros desbravadores da alma humana, aqueles indivíduos dispostos a ousar e ir além do que normalmente se conhece. Mas o que são os mitos? De acordo com Paul Diel, psicólogo francês, que será a principal referência nesse vídeo, os mitos não são simples narrativas inventadas por uma humanidade infantil e primitiva que não tem qualquer vínculo com o que vivemos atualmente. Por incrível que pareça, muita gente desavisada acredita nisso. Não, os mitos são imagens guia de alcance sempre atual, cuja função, ou uma das funções, é a de orientar o pensar, sentir e agir humanos para uma vida virtuosa. Mais adiante isso ficará mais claro. Agora, o que é a virtude? A virtude é uma disposição de caráter que nos leva a agir de forma adequada a cada situação. Ela implica, portanto, uma justa medida. Por isso, Aristóteles afirma que a virtude é o meio-termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. Por exemplo, a virtude da coragem é o meio-termo entre a covardia, falta de coragem, e a imprudência, excesso de coragem. É como a afinação de um violão. Se por um lado não apertamos bem as cordas, o som sai distorcido. Se por outro apertamos em excesso, as cordas podem arrebentar. Nem frouxo, nem apertado, mas sim adequado, na proporção certa. Isso é virtude. E nos tornamos virtuosos não somente pelo estudo das virtudes, mas sobretudo pela vivência na pele das mesmas. Como disse Aristóteles, quanto à virtude não basta conhecê-la, devemos colocá-la em prática, e felizmente isso está ao alcance de todos. Como vimos anteriormente, uma das funções do mito é conduzir o ser humano a ações virtuosas, ou seja, ações assertivas pautadas na harmonia que não pequem nem pelo excesso nem pela falta. Na interpretação simbólica da mitologia grega realizada por Paul Diel, isso fica evidente. Para esse psicólogo francês pouco conhecido no Brasil, do ponto de vista psicológico, os mitos tratam basicamente de dois processos. Grave bem isso. O primeiro refere-se à evolução da alma humana, o qual está associado às virtudes e à saúde mental. E o segundo aborda a involução, relacionado aos vícios e à psicopatologia. Para Diel, a evolução da alma humana é impulsionada pelo desejo essencial que reside em cada um de nós. Ele é como o motor da evolução. Esse desejo nos orienta na direção da virtude de valores transcendentes, como os da triade platônica, verdade, beleza e justiça, que são os aspectos do supremo bem. O desejo essencial nos leva a buscar a verdade na dimensão do pensamento, a beleza na do sentimento e a justiça na da ação. Todo mundo busca isso, em maior ou menor medida. Temos sede de verdade, pois ninguém gosta de falsidade, e até mesmo o mentiroso habitual não deseja ser enganado. Além disso, almejamos a beleza nos sentimentos, que é tudo aquilo que nos traz afetos de harmonia. E, finalmente, buscamos a justiça nas ações. E olha que interessante, da busca pela verdade desenvolve-se a ciência, cuja finalidade é o conhecimento verdadeiro. Da busca pela beleza desenvolve-se a arte, cujo intuito é transmitir o belo. E da busca pela justiça origina-se a ética e a moral, que visam a boa ação. Em suma, verdade, beleza e justiça não são apenas conceitos abstratos, mas estão profundamente relacionados com o nosso dia a dia. E é na direção desses valores que se orienta nosso desejo essencial, que desempenha o papel de motor do processo evolutivo de cada um de nós. Já o processo de involução é representado por Diel por dois desvios do desejo essencial, os quais ele chama de banalização e nervosidade. Diz ele, a vida humana se dá no fio da navalha, que apresenta dois perigos. De um lado, a banalização, do outro, a nervosidade. A margem da banalização é o território da frouxidão, imoralidade, depravação e desleixo. Já a da nervosidade é o lado da tensão, repressão moral, recalque e obsessão.
Na mitologia grega, a banalização pode ser vista no mito de Midas, que, dominado pelo desejo de riqueza, recebe de Dionísio o poder de transformar tudo que tocava em ouro. Porém, o que inicialmente era puro deleite se transforma em tragédia, pois logo percebe que esse poder o levaria à morte por inanição, já que todo o alimento que tocava virava ouro. Esse mito simboliza as consequências da ganância e do imediatismo, que são aspectos da banalização. Outra expressão da banalização se encontra no mito de Hércules, na parte que narra sua queda na devassidão, que representa o esquecimento do desejo essencial, ou seja, do impulso evolutivo, e a dispersão das energias na multiplicidade de desejos concupiscíveis. No lado da nervosidade, temos o mito de Tântalo, que representa o perigo de uma exaltação doentia do desejo de elevação espiritual. O mito grego do rei Tântalo desvela a ambição de um mortal que, não satisfeito em ser notoriamente o predileto dos deuses, almeja transmutar-se num deus propriamente, incorrendo num erro brutal. Seu principal erro foi oferecer a carne de seu próprio filho em um banquete para testar a onisciência dos deuses, o que evidentemente não deu certo e resultou em sua punição. Ele foi condenado a viver em um estado de tormento contínuo, cercado por comida e água, mas impossibilitado de alcançá-los. A carne do filho morto simboliza para Diel os desejos terrestres, psiquicamente mortos, ou seja, o recalque dos prazeres da carne. Tântalo tenta se elevar espiritualmente pela via da repressão, amputando sua parte animal, quando deveria compreendê-la e sublimá-la. Sem acolher nossa parte carnal, a elevação eventualmente se transforma em uma grande queda, que também pode ser vista no mito de Ícaro, que literalmente cai nas profundezas do oceano após tentar voar até o sol com asas feitas de cera. Mas agora, onde estão a banalização e a nervosidade na vida cotidiana, no nosso dia a dia? Podemos dizer que a banalização pode ser representada pelo modus operandi, ou mentalidade daquele que o filósofo espanhol Ortega y Gasset chamou de homem-massa. Esse sujeito não se interessa por virtude, cultura, autoconhecimento, muito menos por evolução espiritual. Ele exige muito pouco de si mesmo, não questiona a sociedade em que vive e se sente confortável em seguir o que todos fazem. Seu foco está em se manter por dentro das fofocas do momento e em satisfazer seus desejos na festinha do final de semana. Nesse contexto, Freud diz algo que tem tudo a ver com a banalização. As massas nunca tiveram sede de verdade, elas querem ilusões e não vivem sem elas. Já a nervosidade pode ser vista em dois contextos. Primeiro, no moralista que reprime seus desejos enquanto critica os que os satisfazem, é o famoso enrustido. No segundo contexto, a nervosidade se refere àqueles que buscam a espiritualidade como uma forma de escapar de seus problemas emocionais, tentando transcender o ego sem antes resolvê-lo. São como Ícaro, pois tentam se aproximar do sol espiritual sem antes ter trabalhado as suas asas emocionais. A propósito, esse fenômeno é chamado de spiritual bypassing ou desvio espiritual, termo criado pelo psicólogo John Welwood. Segundo Paul Diel, em cada mito, o herói representa um impulso evolutivo, ou seja, o desejo essencial que nos leva à virtude e à autorrealização. Nesse contexto, sua luta contra monstros e inimigos simboliza a batalha contra a banalidade e a nervosidade, que são como o pai e a mãe de todos os obstáculos ao impulso evolutivo. Isso é evidente na mitologia grega, onde vários dos monstros mais poderosos são filhos de Tifeu e Equidna, que personificam, segundo Diel, os arquétipos da banalização e da nervosidade, respectivamente. Apesar do sofrimento vivido pelo herói, suas batalhas são cruciais para seu desenvolvimento, pois sem oposições ele não se tornaria ciente de suas fraquezas e poderes. Por exemplo, quando Hera, esposa de Zeus, envia 2 serpentes para matar Hércules ainda no berço, ele descobre sua força divina ao estrangulá-las. As dificuldades impostas por Hera, enciumada pela traição de Zeus com uma humana, mãe de Hércules, são o que ajuda nosso herói a lapidar sua alma e alcançar o patamar dos deuses. Aliás, isso faz parte da famosa jornada do herói, muito bem descrita pelo mitologista Joseph Campbell no seu livro O Herói de Mil Faces. É por essas e outras razões que, como dizia o grande Mircea Eliade, o mito é uma realidade viva, sagrada e dotada de poder de orientação existencial. Em suma, para Diel, os mitos nos ajudam a lidar com nossos problemas psicológicos e crises existenciais. Sendo assim, caso sua vida esteja fria de sentido, dê uma olhada nos mitos que lhe interessam e aproprie-se do assunto. Talvez isso possa ser um divisor de águas na sua vida. O livro Simbolismo na Mitologia Grega, de Paul Diel, é uma porta de entrada para esse universo, em que psicologia e mitologia se unem para nos ajudar a ter uma vida mais significativa, potente e satisfatória. Enfim, para concluir, podemos resumir o vídeo nos seguintes apontamentos.
Existe uma sabedoria psicológica presente nos mitos. Essa sabedoria revela a dinâmica entre o desejo essencial que impulsiona o ser humano em direção à virtude e à autorrealização e os possíveis desvios, a banalização e a nervosidade que conduzem à psicopatologia. Nos mitos, essa dinâmica é representada pelo herói, símbolo do desejo essencial que combate monstros e figuras mitológicas que simbolizam os desvios da banalização e nervosidade. A queda nesses desvios e o retorno ao movimento ascendente do desejo essencial fazem parte da jornada do herói, que é, na verdade, a experiência de cada um de nós no dia a dia. É daí que advém o caráter terapêutico dos mitos, pois podemos extrair deles insights atemporais que nos ajudam não só a lidar com nossos problemas presentes, mas também a encontrar sentidos para viver uma vida mais interessante e satisfatória. Bom, caso você tenha alguma dúvida sobre esse conteúdo, fique à vontade para perguntar. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!